A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. E aí, pessoal, boa noite. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho, Vamos batendo papo. Já esperar o pessoal. temos algumas pessoas já na sala. Quem Legal. quiser mandar perguntas, tá? Já vai preparando aí, porque o conteúdo nosso hoje está bem bacana. A gente vai bater um papo aqui, né? Eu e Paula, e vocês, claro, óbvio, quem está aí com a gente, a respeito de rede social, do que engaja, do que não engaja, taxa de conversão e por aí vai. Mas eu não vou adiantar muita coisa também, não, porque senão, né? Perde a graça da Uhum. coisa toda. E assim, a gente preparou aqui o webinar com bastante carinho, né, para quem, né, realmente precisa, não só entender, né, o que é um conteúdo que vende, mas que realmente quer aprender a produzir um conteúdo bacana, que quer fazer a diferença, né, vamos colocar assim, na hora que você for postar alguma coisa, né. Eu tenho uma máxima, Paulo, não sei se eu já falei isso com você nas nossas conversas e cafés, etc. Mas eu costumo dizer que a gente na internet a gente tem que vender sem querer vender, né? Por conta justamente É, é. de tem umas pessoas que fazem umas coisas muito agressivas e acaba que isso meio que O próprio trava, né? Afasta. O próprio, se a gente for parar pra pensar em vendedor, né? Assim, eu, sinceramente, quando eu entro em uma loja, eu gosto de loja de departamento, por quê? Porque você entra ali, o máximo que vai acontecer é alguém querer te oferecer um cartão. Mas é raro também, não é o tempo todo que fica ali em cima. isso E aí. quando eu entro em uma loja, tem um vendedor, parece que ele tá me secando, assim, tipo, compra, 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 preciso bater minha meta. E a gente sente um rancinho, né? Fica um pouco constrangedor essa relação. Então, quando a gente pensa em venda, a maioria das pessoas, quando pensa em vendedor, já pensa aquela pessoa chata, aquela pessoa que tá, ai, vai me. Então, assim, quando a gente vai fazer um conteúdo, tem que ser de forma muito sutil, né? E que não pareça que a gente só. Aliás, não pode parecer e também não pode ser, né? A gente não pode estar olhando só pelo dinheiro, né? Porque se a gente vai muito agressivo, dá É essa importante. sensação, né? Tipo, eu só quero, não quero resolver seu problema, eu só quero seu dinheiro. E quando você faz isso, você não vende. No geral, você não vende, porque é justamente isso. A pessoa já saca logo de cara que você não está querendo dar nada, que você só quer tomar, que você só quer, né, agregar para si. E isso daí não dá resultado nenhum. Muito pelo contrário, você vai afastar a pessoa vai, né, sair correndo do teu, né, conteúdo. E se você impulsionar ainda é pior, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso depois. Mas só vai queimar grana, só. Mais nada. Vender que é bom, nada. Tem, você falou de um ponto que é interessante. O bom é que a gente vai conversando aqui já vai dando, tendo vários insights, né? Sim, E sim. dando várias dicas. Então, quem for entrando já vai captando isso, já vai anotando. É, existe uma questão também que quando você ganha algo que faz a diferença para você, que te ajuda, você já fica numa sensação de que você está devendo algo para aquela pessoa que te ajudou. Né? Se a gente for pensar no nosso comportamento no dia a dia, é muito assim, né? Se vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. O zelador aqui do meu prédio, ele já é a quarta vez que ele faz isso. Ele do nada, ele ama meu marido, e do nada ele toca a campainha e ele chega com um bolo, sabe? Tipo de brigadeiro, um bolo gigante que a mulher dele fez pra Cara, gente. me empresta teu zelador, pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso. E assim, sem querer nada em troca, nada. Simplesmente porque ele sabe que eu sou uma formiguinha, que eu amo doce, e ele chega aqui. O que que acontece? Eu fico numa eterna dívida com ele, entende? Miserável, né? Porque se ele me viu algo que foi tão especial pra mim, que tipo, salvou minha semana de TPM, por exemplo, o que que eu devo algo em troca pra ele, sabe? A hora que ele precisar, eu falo pra ele sempre, seu Pedro, o que você precisar de mim, eu tô aqui.
porque eu fico uma eterna dívida. E assim acontece no conteúdo. Se a gente entrega algo de valor para a pessoa, né, se está ali ajudando, solucionando, a pessoa vai ter uma sensação de, cara, eu tô devendo algo para ela, então eu vou ali, vou comprar, eu vou prestigiar, eu vou valorizar o que a pessoa está fazendo, a entrega que ela está dando. Tem uma pergunta já aqui. Tá, mas como é que se vende então? Assim, posto conteúdo e daí? Edson, né? Deixa eu A falar uma gente vai coisa. chegar A gente vai nas chegar lá. etapas. Segura aí, a pergunta tá aqui, tá? E a gente vai responder, tá bom? Ah, tá. Já sei até quem é esse Edson já. Já até sei quem é. Legal, Edson, você tá por aqui, hein? Que bom que você veio assistir o webinar. Vamos continuar aqui, que a gente vai chegar nisso aqui, né? Porque realmente existe essa coisa, né? Acho que se criou uma ideia muito errada, até. E eu, como growth hacker, eu combato muito isso. Não entrando muito na resposta, tá, Paula? Ainda da pergunta do Edson, até por conta do encadeamento que você vai dar. Mas eu combato muito essa ideia. Criou-se uma ideia de que 90% do conteúdo que você produz é topo de funil, né? É o chamado tofu. E realmente, se você não tomar cuidado, você não vende Você nada que tá? nem tá falando ali. Mas, cara, não é por aí, sabe? Não é bem assim. Dá para você criar conteúdo sim, de topo de funil, de meio de funil, de fim de funil, de realimentação de funil por marketing de referenciamento. A questão é que você tem que saber trabalhar cada tipo de conteúdo. E isso é que talvez seja o maior desafio da coisa toda na hora que você vai fazer, né? Na hora que você vai pensar. Mas isso que você falou me lembrou um termo, que é a chamada venda consultiva. Eu te garanto que o seu Pedro não sabe nada disso. Mas o que ele está fazendo contigo é uma venda É, consultiva. eu também acho. Mas eu quero teu zelador emprestado, Eu tá? também acho. Pode deixar. Ele é excelente, ele é excelente. É, acho que dá pra gente começar, né, Vamos Kleber? lá, vamos embora. Prestigiar aí. Que é isso aí, que senão a É, gente também acaba esse webinar muito tarde, que a gente tem coisa pra caramba pra falar, então vamos embora. exatamente. Quem não baixou o Qual planner, é a rapidinho. ideia, né? Deixa eu só falar uma coisa. Quem não baixou o planner de conteúdo, vai lá, baixa o planner. Depois, se quiser entrar em contato com a gente aqui, eu coloco aqui o link para poder baixar o planner de conteúdo, porque parte do que a gente vai falar aqui está ligado ao planner. Tá legal? Então, vamos lá. Exatamente. É, primeiramente, né, a gente quer agradecer a presença aí de todo mundo que se cadastrou, que está interessado nesse assunto, né? Realmente é uma dor latente, né? Todo mundo que tem um negócio próprio, o final, né, sem dúvida, a gente precisa vender. A realidade é essa, né? A gente precisa pagar boleto, então é algo que a gente faz muito com os nossos clientes, então a gente teve numa conversa, né, essa ideia surgiu de um café, falou, vamos levar isso para os nossos alunos, né, para o nosso público, alguns insights, algumas dicas de como que eles podem começar a produzir conteúdo que vai gerar venda, sabe? Que vai produzir conteúdo de forma estratégica, rápida e eficiente, e não só simplesmente produzir conteúdo. Porque se você faz um conteúdo sem estratégia, você só está escoando, né, informação e você não está tendo retorno, e tempo é dinheiro. O tempo que você gasta para produzir um conteúdo sem estratégia, ele vai te custar muito lá na frente, né? Então, a gente precisa se atentar a alguns detalhes antes de começar a produção de conteúdo. E hoje, né, é um webinário mais em formato de bate-papo. A gente quer trazer, queremos que esse momento seja um momento produtivo, um momento leve. Então, fique à vontade para fazer pergunta, fique à vontade para fazer colocações, né, que agreguem, pode contar um pouco da sua experiência, o que você fez que funcionou, o que você fez que não funcionou. Aqui todo mundo aprende com todo mundo, beleza? Vamos lá, né? Como eu estava falando, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de começar a produzir um conteúdo, né? Qual é a primeira coisa assim que a gente tem que se atentar?
A gente estava conversando aqui, né, Kleber, antes de começar Foi. o webinário, e é um detalhe que poucas pessoas pensam, poucas pessoas analisam, que é o comportamento. O comportamento é algo tão intuitivo, tão natural, que poucas pessoas dão o devido valor, né, para esse detalhe, que é um detalhe assim de extrema importância, que vai dizer se o seu conteúdo ele vai ser campeão ou não, se ele vai vender, se ele vai atingir o objetivo final, porque às vezes o objetivo final nem é a venda, né, Kleber? Sim, é Às verdade. vezes o objetivo final é uma interação ali, é um engajamento, você tem que ter esse olhar também de entender qual é o objetivo daquele conteúdo e se aquele objetivo foi alcançado. Se ele foi alcançado, conteúdo de sucesso, né? Conteúdo campeão. E Verdade. pode E falar, deixa eu Cleber. só fazer um adendo aqui com relação a isso. Essa parte da estratégia vai determinar até que palavras-chave que você vai usar, como vai ser a tua parte visual desse conteúdo, que tipo de linguagem que você vai, né? Porque às vezes você não quer que aquele conteúdo seja para fim de funil, né? A questão do funil de vendas, se a gente pegar, é justamente mesmo um formatozinho de um funil. O objetivo não é receita, mas às vezes você está precisando aumentar a sua base de leads, né? É um objetivo também. E é uma forma de você vender. Na realidade, você está vendendo uma solução ali naquele conteúdo cujo objetivo é aumentar base de leads. Então, essa clareza ela tem que ser desde o início mesmo, porque senão você está perdendo tempo. Exatamente. E quando a gente fala, vou fazer uma pergunta aqui, e aí vocês respondem na caixinha. Em quais redes sociais você está ativo? Né? A sua empresa está ativa? Falando como negócio, né? Porque de forma pessoal a gente pode estar em 100 redes sociais ao mesmo tempo, O Edson eu mas sei. nem toda é, mas nem toda rede social ela é ideal para o seu público, ela é ideal para o seu negócio, né? Um perigo a gente pensar que, nossa, criou uma rede social nova, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar no Twitter, eu tenho que estar no Snapchat, eu tenho que estar no LinkedIn. E aí você vai pensando que você precisa estar em todas e como que você vai produzir conteúdo para todas, porque é outro detalhe muito importante que está dentro de comportamento. A forma que a gente consome conteúdo em cada rede social é diferente. Verdade. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é, tá? Então, se você produzir um conteúdo para sua fanpage, e aí você fala assim, o conteúdo tá legal, deixa eu escoar ele, colocar ele ali no Instagram, deixa eu replicar ele ali no LinkedIn, deixa eu replicar ele né, É dentro do o WhatsApp. famoso repost, né? Você faz repost para tudo que é rede, faz um broadcasting, na realidade, de tudo aquilo ali. Vai dar ruim. Sabe Tá. por que que vai dar ruim? Porque se você tem um público, uma pessoa, vamos pensar em uma pessoa só, não falo nem né, da base toda, mas se você tiver uma pessoa que te segue no Facebook e te segue no Instagram, tô falando do básico, e você posta a mesma coisa, qual é o sentido? É verdade. Sabe? Qual é o sentido dele te seguir nas duas? Ele vai deixar de te seguir em uma, provavelmente. Ou, se ele não deixar de seguir, ele vai deixar de interagir e aí você vai estar perdendo retorno de qualquer forma, né, Kleber? Porque Sim. engajamento, gente, vale mais do que seguidores. Depois eu vou Vale falar mais de do um que. hackzinho, quando chegar a hora da gente falar sobre isso, que eu vi essa semana e que eu achei Hum, muito bacana. Muito bacana. Um hack, assim, animal. Um negócio que eu fiquei de queixo ai, caído pela curiosa. pessoa que fez e a maneira profissional que fez. Mas vamos lá, segue aí. Vai contar hoje. Vou contar hoje. Vai contar hoje. Vou Então tá bom. contar. Não, porque eu Eu tenho. sou curiosa. Para mais pra frente eu tenho mais coisas, entendeu? Pra falar. Tá? Mas sobre Então tá. mais voltada para números mesmo. Hoje eu vou falar um pouco de números também, mas eu já quero revelar hoje um hackzinho que eu vi que eu acho que vai ajudar muito a quem está no webinar. Então, vamos tocar. Ah, perfeito. Perfeito. É, e aí, né, eu tava
quando a gente pensa assim em relação a comportamento, né, que a gente estava falando aqui agora, em cada rede social, é muito importante você analisar o comportamento do seu público, né? Porque tem cada pessoa, cada público, cada persona, ela age de uma maneira diferente. Mas existem algumas coisas que estão inerentes ao geral, independente do negócio, independente da área de atuação. Se a gente for pensar na essência de cada rede social, por que ela foi criada, já é um ótimo filtro. Sim. Né? Um exemplo, o LinkedIn, né? Todo mundo sabe, né? Se você não sabe, você já deve, se você não tem, né, um perfil ali, mas você já deve ter ouvido falar que é uma rede social voltada mais para negócios, mais para business. Então, dificilmente mesmo, eu acredito que eu nunca vi. Não sei se você já viu, Kleber, alguém cometendo essa gafe, Já. mas já viu? Já. Mas dificilmente Depois eu vou falar sobre isso você também. vai Que é a rede que eu tô mais alguém presente. Sim. Maravilha, que é muito importante a gente ter esse olhar de quem está mais ativo ali, né? Que é uma rede que tem crescido muito. Então, é muito importante você consolidar a sua presença ali dentro. Mas, enfim, dificilmente você vai ver alguém postando ali algo do seu dia a dia, assim, o show que eu fui no Rock in Rio, sabe? O churrasco que eu tava, algo da vida pessoal. É uma plataforma onde as pessoas que entram e as pessoas que produzem conteúdo ali, normalmente estão falando assim, estou falando de negócios, eu quero aprender, eu quero crescer como profissional, eu quero buscar artigos e buscar conexões, quero me conectar com pessoas que podem fazer networking, né? Agregar na minha carreira, ou eu posso ajudar a pessoa, enfim. É uma rede voltada mais para negócios. Quando a gente pensa lá no início, né, no objetivo do Instagram, quando ele foi criado. Ele foi criado para, o próprio nome diz, né? Eram fotografias instantâneas, eram coisa ali rápida. Eu lembro que eu baixei o aplicativo, eu fiz a minha conta quando eu estava em teste beta. E naquela época, juro, eu baixei porque eu achei curioso o logo. O ícone me lembrou uma Lomo, né? Uma lomográfica, aquelas câmeras, né, de instantâneas. Eu gosto dessa parada meio vintage. Polaroid, legal. Polaroid, me E lembrava quando eu vi o ícone, eu achei legal. Eu falei, cara, de fotografia, deixa eu ver o que é isso. Baixei. Naquela época, você não tinha a opção de escolher se a foto ia ser postada ou não. Era bem raiz a ideia, não tinha essa coisa de câmera digital, de você tirar a foto, escolher e falar, deixa eu ver se eu vou postar ou não. O que você tirava, ela já ia direto, isso no teste beta. Claro que eles perceberam que isso não deu muito certo, porque a pessoa quer ver se ela piscou. Fora que às vezes a pessoa faz uma foto íntima, tem uns doidos que, né? Exatamente. E eu lembro que quando eu baixei. Tem muito. O negócio é mais delicado, né? Muito. E eles até mudaram pensando em comportamento, gente. Tudo é regido em volta do comportamento. Por isso que a gente tem que analisar muito, está muito afinado em relação a isso, de como que o nosso consumidor ele se comporta, né, dentro da rede que a gente está. E aí, na época que eu baixei, não durou muito tempo, logo eu apaguei, porque rolou isso, de eu postar a foto direto, eu falar, ai, mas eu não gostei dessa foto. E a foto já foi publicada. E eu ia lá e apagava Não a tinha foto. como apagar nessa época? Que no Instagram eu sou péssima, assim. Não, tinha como apagar, mas você já postava direto. A foto que você fazia já entrava na hora. Eita. Tinha. Aí você escolhia o filtro antes de tirar a foto. Tinha isso. Você abria e aí você escolhia o filtro. Não, então a sua câmera estava aberta. Tirar foto dessa árvore aqui. Ela já ia com o filtro e já postava automaticamente. Porque essa era a essência, né? Que eram fotos instantâneas. Ok, mudou, né? A gente está vendo aí como que o Instagram mudou nos últimos anos. Caramba, como que depois que o Mark comprou, né, incluiu novas funcionalidades, novas ferramentas. Isso vai acontecer o tempo inteiro.
tá? Quando a gente produz conteúdo, a gente não pode pensar assim, eu só vou fazer dessa maneira, porque daqui a pouco ele vai incluir uma nova funcionalidade, e aí você tem que tirar o melhor proveito dessa funcionalidade, né? Quando entrou ali os stories, o que eu vou fazer? Teve muita gente que ficou reticente, ficou relutando. Não vou postar porque eu já tô no Snapchat, eu não vou produzir a mesma coisa. E quem fez isso perdeu muito espaço. Perdeu mesmo. Perdeu um bom posicionamento. E Não é essas que pessoas estão morreu, o tentando se Instagram recuperar, foi. né? Então, assim, toda rede social, ela vai sofrer mutações, ela vai se inovar de acordo com o comportamento, né? O Instagram, no início, como eu falei, depois que realmente bombou, era foto de comida, ainda né? Tem um apelo visual muito grande. Tem O sim. apelo visual que o Instagram tem, porque quando você abre ali o seu feed, ou o feed de uma empresa, é uma vitrine. É corpo, Né? Você paisagem e gastronomia. São as 3 gastronomia, coisas que eu vejo assim em massa no Instagram. que é o que mais tem alcance, né? Até Uhum. porque é um feed, né? Uma forma de consumir que você está ali procurando mais imagens, né? Se você quer um conteúdo um pouquinho mais denso, geralmente o que você faz hoje? Você vai ler lá numa fanpage. Você não vai colocar um textão no seu Instagram, né? Verdade. E eu já estou falando, já estou dando até dicas de conteúdo Eu para acho que isso é poder. bacana até para o pessoal poder se posicionar, porque na hora que eu for falar do hack, justamente ele vai complementar exatamente essa ideia que você está acabando de passar. Bacana. E aí, só para fechar esse pensamento, né, de comportamento que a gente tem que ter, é importante a gente analisar qual era a essência, qual é a essência daquela rede social, o que a pessoa está procurando ali, o que ela quer ver ali, né? Se eu estou dentro do Instagram, eu gosto de ver mais foto ou vídeo, ouvir ali, não quero ficar lendo textão, porque o espaço não é muito grande, a separação entre os parágrafos às vezes não funciona, fica uma coisa um pouco confusa. Então, eu não estou ali para isso, cara, mas eu me interessei muito nesse assunto. Quero saber mais. Migro lá para a fanpage, vou ler melhor ou migro para o blog. Gente, blog não morreu, tá? É importante vocês terem site. Blog não morreu. Importantíssimo. Oi? É importantíssimo o blog. Importantíssimo. A maior parte de toda a estratégia de conteúdo digital é ancorada em cima de um site com blog. Ponto. Né? As mídias sociais, eu costumo fazer uma analogia, Paula, que é a seguinte: você tem a casa alugada e a casa própria. O teu site é a tua casa própria. A rede social Exatamente. é a casa alugada, porque a qualquer hora o senhorio muda o contrato e eu já vi gente se ferrar muito feio, empresas assim de milhões de dólares irem pro buraco por conta de uma mudança de funcionalidade de uma rede social. Exatamente. E não só isso, você está muito mais vulnerável. Não sei se vocês aqui que estão assistindo conhecem o Ryan, ele é um nômade digital, né? É um grande empreendedor. E recentemente, tem um mês, não sei, aliás, menos que isso, tem dias, a conta dele foi hackeada e excluíram a conta dele no Instagram. Então, assim, você fica vulnerável, né? Se você está dentro do seu site, você está dentro do seu espaço, é seu, né? Pode acontecer, mas é muito mais difícil, E dá para você né? instalar a segurança que você precisar, né? Na verdade, no site, né? É muito mais difícil. Tivemos uma pergunta aqui falando sobre comportamento, né? Que fala assim: quando você diz comportamento, você quer dizer em relação ao comportamento do meu público-alvo ou do meu comportamento? Então, são coisas diferentes, né? Se o seu negócio, eu não sei com o que você trabalha, mas se o seu negócio está muito ligado a você, se você acaba refletindo a sua marca, né? Porque às vezes o seu negócio é você, entende o que eu quero dizer? Em É o relação eu presa. a
Isso, um exemplo, um personal trainer, ele é aquilo, ele é o profissional, ele é a empresa, e o estilo de vida dele é totalmente coerente com o que ele vende, né? Com o que ele está produzindo de conteúdo. Nesse caso, você pode fazer uma associação, tá? Você pode analisar um pouco o seu comportamento e pensar, poxa, em tal mídia eu gosto de consumir esse conteúdo, é isso que eu gosto de, é assim que eu gosto de interagir, eu prefiro mais áudio, eu prefiro podcast, eu prefiro vídeo e tal. Então eu acho que para o meu público vai fazer sentido. Se for esse o seu caso, vale a pena você dar essa analisada. Agora, existem outros negócios que não tem, que o seu comportamento pessoal não tem nenhuma ligação com o comportamento do seu público final, do seu público-alvo, né? Então, é muito importante você ter esse discernimento. A gente vai ter um curso agora, né, em novembro, dia 2 e dia 3 de novembro. O dia 2 de novembro, especificamente, a gente vai falar de brand, de construção de marca. E aí ali vai ter uma atividade, né, uma atividade mais imersiva de como você faz esse mapeamento de persona, como que você vai desenhar o seu público, né, público-alvo é diferente de persona, mas como que você vai desenhar melhor a sua persona, né, quem é aquela pessoa exatamente que você quer falar, que você quer vender, como que ela se comporta, o que que ela gosta de ouvir, quem são as pessoas que influenciam ela numa decisão de compra. E aí você vai fazendo todo esse mapeamento, né? Dá uma pesquisada no Google, tem algumas dicas sobre isso em relação à construção de mapa de empatia, a construção de personas, Muito material. que vai te dar uma luz nesse sentido. Mas no curso a gente vai ter uma atividade voltada para isso, a gente vai desenhar isso juntos, né? Porque olhando assim, parece que é aquela atividade que é simples, mas é complexa. Ela não é Consegue fácil. entender? Ela não é fácil. Não, eu já quebrei cabeça pra fazer persona. E, cara, se você não tem muita clareza do que você tem ali de avatar, né? Da tua proto-persona ali, né? Você se lasca. Você desenha uma persona que. E aí você vai estar falando com a pessoa errada e às vezes você não sabe por que que você não está tendo retorno, por que que você não está tendo venda. Simplesmente porque você não está falando com a pessoa que você deveria falar. É isso aí. Eu digo que é simples porque às vezes a gente olha, né, quando a gente pega um mapeamento, um plano ali de mapa de empatia e um roteiro de persona, você olha, é tranquilo, é só eu responder essas perguntas. Mas a Parece parte simples, mas é cognitiva. hum, É bem complexa mesmo. Enfim, mas é uma dica, tá? É importante você pensar principalmente no comportamento do seu público-alvo e não no seu. Apenas se o seu fizer sentido, aí você analisa e fala, poxa, se para mim tá fazendo sentido, um exemplo pessoal meu. Hoje, a mídia que eu mais consumo, que eu mais invisto tempo, é o Pinterest. É o que eu mais consumo. E Instagram. Não consumo tanto o WhatsApp, apesar de usar para né, trabalho Acaba e usando etc. para o Mas trabalho, né? eu não consumo muito Facebook. Mas não é porque eu não consumo que o meu público não está lá, entende? Então, se o meu público está ali dentro, se ele ainda é forte ali, eu preciso falar com ele ali dentro. Não é porque eu pessoalmente não uso, né, que eu não vou estar. Então, acredito que eu tenha respondido essa pergunta, mas se tiver ficado alguma dúvida e tal, manda aí de novo, tá bom? Bom, acho que a gente já pode começar a responder aqui também a primeira pergunta lá do Edson, né? O que você acha? Ele perguntou, tá, mas e aí? Você, como é que se vende então? Você posta conteúdo, né? E tem muito a ver com o que você está falando, inclusive, né, essa pergunta dele. O que acontece? Assim, panorama geral, tá? A Paula já falou aqui. Desenhar uma persona bem desenhada, tá bom? Segunda coisa, tirar essa ideia de que vender é só ter retorno financeiro. Vender, às vezes, você vende sua imagem, às vezes você vende uma solução parcial, às vezes você vende a sua autoridade, às vezes você vende, por exemplo, você precisa de mais tráfego dentro do seu site, você vende tráfego, você vende para poder obter
qual é o nome? Prova social. Então, assim, vender tem muitos aspectos. É claro que, no fim, você vai acabar fazendo a ponte com a questão monetária. Mas lembrar sempre uma coisa: você primeiro resolve o problema do seu futuro cliente, do seu prospect, do seu lead, para depois você resolver o seu. No momento que você. Como é que você agrega valor, né? A gente agrega valor através da solução de problemas da pessoa. Ninguém, por exemplo, se eu chego para você aqui, né, Paula, vamos dizer aqui, no nosso primeiro contato foi até bem assim, né? A gente foi apresentado através de um Aham. amigo em comum e que falou de mim, mas, cara, você tem que provar aquilo que você fala ou o que você faz, né? Não tem jeito. Se você chega e fala, não, eu sou isso, sou aquilo outro, tá? E então o conteúdo ele serve muito para isso, para você conseguir dar uma prova de que aquilo que você está falando tem embasamento, de que você entende do riscado realmente, que você sabe o que você está falando, que você não está falando bobagem. Até porque todo ser humano tem eu chamo de abobômetro, né? Que a gente escuta a abobrinha, o abobômetro começa a ponteirinho a subir e quando começa a pitar, pi, 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 você já sabe, pô, o cara tá falando besteira, não vou dar atenção É não, verdade. porque né, a gente sai fora, é instintivo, né? E aí a gente falou até aí do seu Pedro, né? Que você tem uma dívida eterna com ele conta do chocolate, né? Você quando está dando conteúdo para alguém, você já está vendendo para aquela pessoa que você dá a solução. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante, né, Paulo? Assim, sem revelar o santo, mas revelando o milagre, Aham. né? Eu e Paulo, a gente está num projeto em parceria, né? E necessitou de uma análise, enfim, de uma determinada questão dentro do projeto. E eu assim, sou meio. Quem me conhece um pouco sabe que sou bastante direto para falar certas coisas. Às vezes até Bem assusta. direto. Eu não tenho tempo para fazer rodeio, a verdade é essa. E eu fui na bucha. Ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Tem que melhorar aquilo, 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 aquilo outro. Resultado da história. A demonstração de autoridade ali. E não foi a intenção. Entendam isso. Em nenhum momento foi a minha intenção. Eu só realmente queria resolver o problema do cliente. Eu vi um problema sério que podia comprometer uma venda grande, tá? A gente não está falando de valores pequenos, são valores muito altos. E eu cheguei para ele, olha, você está com um problema aqui no teu processo. Se você não resolver, a tua taxa de perda de leads é de 60%. Você está entendendo a gravidade da situação? Isso chamou tanta atenção da pessoa, o embasamento, a questão técnica, a Paula também entrou, complementou, enfim, que no final era uma situação onde a gente fala, tá, legal, então beleza, vamos resolver isso aqui, a gente vê como é que vai ficar e tal. Então acaba que você ratifica, né, aquilo que você está dizendo, a pessoa passa a ter confiança em você. Se você sugerir alguma coisa, quando a pessoa te acompanha, cara, ela vai, não, foi fulano que falou e eu já botei em prática o que ele disse e isso dá certo. Em algum momento ela vai monetizar aquilo que você está dizendo. É certo isso, tá? É É certo. verdade. Depois eu falo um pouquinho sobre a minha experiência com o LinkedIn e do hack. E isso que aconteceu hoje foi uma análise, uma conversa que não deve ter durado nem 5 minutos e que gerou para gente vai gerar, né, uma possível venda com um ticket muito alto do nosso produto. É isso aí. Então, vai gerar uma venda do nosso produto com ticket mais alto, né? Foi um Então, upsell, na assim, se realidade, você né? tá dando. E não foi nem. Não, Realmente nem com a intenção, né? não Foi para foi. ajudar, porque a gente preza pelo sucesso do nosso cliente. O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. É É isso aí. clichê, mas é Não, verdade, mas tem que né? ser. Porque a gente precisa de gerar prova social e tal, e mostrar que autoridade, né? Que a gente sabe do que a gente está falando. Kleber, conta pra gente um pouquinho, então, faz um panorama, né? A gente sabe que em cada rede social tem um comportamento diferente, né? Sim. O Instagram ele é mais visual,
Hoje, o Facebook hoje, corrija se eu estiver errada, mas eu sinto que o Facebook hoje, o que está muito forte ali, principalmente na parte de educação, né? Não sei se tem algum aluno aqui agora ouvindo que é desse departamento, dessa área de atuação, os grupos eles estão mais fortes. Algo que lá no início estava um pouco fraco, um pouco disperso. Hoje, dentro do Facebook, os grupos têm se fortalecido para essa troca de conteúdo, até porque grupo do WhatsApp, nossa, enche a memória. Você perde informação Você no não final, você né? pede informação. E aí, em contrapartida, o grupo do Facebook, né, as comunidades, elas estão crescendo. A parte de venda ali também, de shopping, tem crescido muito. Assim, Enfim, a gente tem muitas funcionalidades, né, dentro de cada uma. A gente tem formas de consumir diferente e como que a gente vai aproveitar o melhor disso, né? E aí, Kleber, fala um pouquinho pra gente, assim, qual conteúdo, né, você sente que converte mais, as estratégias de hack dentro, o que que a gente pode estar analisando, né, e produzindo conteúdo a partir disso. beleza, vamos lá. Cada rede, como você já bem falou, ela tem um público bem específico, né? O LinkedIn fica mais ou menos na faixa aí dos seus 27 até os seus 45 anos, pessoas que estão buscando ascensão profissional, tá? Essas pessoas não entram, não deveriam, pelo menos, né, se entendessem realmente a proposta da rede, para ver conteúdo raso. Elas estão ali buscando ou negócios ou capacitação. Ponto. Aham, Infelizmente, como eu te falei, eu já vi gafes, porque é a rede que eu estou mais presente. E assim, Paulo, você não me conhece há muito tempo, mas eu já estou no LinkedIn desde que ele começou. Então já faz um legal. bom tempo. E eu estudo profundamente. O Edson, né, que eu conheço aí já faz um tempinho, tem 6 meses que ele entrou. Eu tenho um grupo onde eu compartilho justamente as minhas experiências com o LinkedIn. É um grupo que eu chamo de grupo de hack mesmo. E é o meu ambiente de testes também, tá? Com o LinkedIn. E Legal. eu sempre vou na página de engenharia do LinkedIn fuçar. Sempre que tem alguma grande atualização enfim, de algoritmo, de funcionalidade, feature, enfim. Eu estou sempre lá na página de engenharia. Existe uma página de engenharia do LinkedIn onde eles publicam essas coisas, tá? E é um conteúdo mega denso, em inglês, mas super denso. E eu sempre implemento nesse grupo que eu tô, testes em cima dela. Então, o que acontece hoje? Infelizmente existe, eu chamo de vendedor de ilusão, que insistem em colocar lá, hoje eu vi um cachorrinho no meio da rua dentro do LinkedIn, e tem um monte de gente que saiu do Facebook, porque o Facebook está acontecendo uma coisa interessante, ele está envelhecendo. As pessoas que estão no Facebook hoje, elas estão numa faixa acima de 45 anos, as que estão mais engajadas. Quem é jovem e não está tão preocupado com a carreira ou quer só se divertir, normalmente vai ou para o Pinterest ou para o Instagram. Né? Quem tem mais a minha idade vai para o Pinterest. Né? Eu não vou revelar a minha idade aqui, que senão o nego vai falar que eu tô velho demais para usar camisa do Super-Homem. Mas tudo bem, né? Eu sou geek, vou fazer o quê? É, e a galera que é mais jovem, tipo, né, você e tal, eu sou bem mais velho que você, acaba que elas vão mais pro Instagram, porque tem essa proposta mais rápida, né, Rápido. do que o Pinterest é meio engessadão, mas é uma ótima rede. O Facebook, hoje, ele tem a questão das lojas, né, onde a gente tem uma taxa de conversão muito bacana dentro dessas lojinhas, né, você tem a possibilidade de colocar produtos e tal. O Instagram, se você for vender alguma coisa, tem que ser numa pegada mais lifestyle, porque se você botar só a foto do produto e descrição, não rola a venda, não vai, tá? Não acontece. E o LinkedIn, você consegue muito contato profissional, tá? A taxa de conversão aí do LinkedIn, e aí eu posso falar com propriedade. Aqui, a maioria das minhas parcerias e clientes, isso, né, deixando claro que não é só parceria, porque parceria, assim, você não ganha dinheiro com o parceiro, você não ganha dinheiro do parceiro, você ganha dinheiro com o parceiro, que é o que a gente, né, tem feito, Paula.
saem do LinkedIn. A maioria delas. Raríssimas exceções, tá? São parcerias onde eu vou travar uma conversa olho no olho. São raríssimas as exceções. Até a pessoa que apresentou a minha, a Paula, eu conheci através de rede social. E a pessoa é da minha cidade. E a minha cidade é pequena, é Cabo Frio. Né? São 200 mil Sim. habitantes. Né? E eu fui conhecer a Paula, né, e a Yasmin, que é a sócia dela, através dessa pessoa. Mas foi um contato que eu tive olho no olho que primeiro gerou através da rede social. O Edson, que está aqui acompanhando o nosso webinar, conheço ele, nunca o vi ao vivo, mas o conheço através do LinkedIn, né? E mais uma série de pessoas. E detalhe, quem me conhece sabe, eu não faço nada para ter seguidor. Sério, não faço, eu não me ligo nisso. Eu acho que um conteúdo bem postado, dando a informação que a pessoa precisa, é suficiente. Eu gosto de escrever, de compartilhar conteúdo. Visibilidade, né? Seguidores. Eu não ligo, sabe? Quer me seguir? Pô, legal, cara, bacana. Quer tomar um café comigo? Vambora. Não quer me seguir? Legal também. Pô, segue tua vida, eu sigo com a minha, tá todo mundo amigo. E mesmo eu tendo essa pegada despretensiosa, eu tô com 11 mil e sei lá o que lá no LinkedIn, mais 2.600 e blá 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 lá no Instagram, que eu nem uso, né, praticamente. E mais 3 mil e cacetada lá no Facebook. Então, assim, imagina se eu ligasse, né? Mas por quê? É a questão que a gente estava falando. Conversão, tá? É muito simples. Você postou um conteúdo de qualidade, a média de conversão no LinkedIn, de engajamento, fica na casa aí dos 3 a 4%. Até porque o algoritmo do LinkedIn, se você chega a 3%, ele tenta te manter dentro dos 3%. No momento que cai para 2%, ele tira o teu conteúdo da vista do pessoal. Isso é uma feature dentro da rede. No Instagram, eles estão tão preocupados com essa exposição da vida que eles tiraram da visualização para pessoas, né, para terceiros. Quantas pessoas curtiram teu conteúdo? Mas por conta de que eles fizeram isso? Porque o número de aplicativos que prometem que vão te dar seguidores e curtidas é absurdo. E deixa eu falar uma coisa aqui, galera. Curtida e comentário não paga boleto. Não paga. Não paga. É muito legal pro ego. Pô, faz, caraca, aí tive 1.000 curtidas naquele meu conteúdo. Aí você postou uma foto do pôr do sol. Cara, qualquer pessoa vai curtir isso, até eu. Porque é bonito. Mas o que você agregou de verdade ali, né? O que você transmitiu de valores? Você conseguiu vender a tua imagem? Você conseguiu vender o teu produto de uma forma não agressiva? Você mostrou autoridade naquilo que você faz? Não, você mostrou um pôr do sol. Pô, legal, lindão. Eu curto, sério, sem brincadeira, eu entro lá e curti. Se tiver como botar, né, algumas redes até permitem, se for uma transmissão ao vivo, alguma coisa, se encher de coração. Eu vou socar o dedo ali no coração até dizer chega. Porque é o tipo da coisa que eu gosto. Mas não, sabe, eu saí dali, acabou. Quem foi que botou? Ah, não sei, tinha um pôr do sol lá, não sei quem foi não. Então, aí agora eu vou falar do hack que eu vi, que eu saquei que era um hack por conta, né, de já conhecer e tal, né, de hack estratégia, mas eu achei sensacional. Camila Farani, Shark Tank. Olha o que a Conta. criatura faz. Cara, assim, são poucas pessoas que eu acompanho de verdade. E eu sempre acompanho. O Érico Rocha tem uma frase, embora eu não curta muito algumas coisas do Érico e tal, mas tem uma frase que eu gosto muito, que não é dele, mas que ele replica com muita propriedade. Que ele fala: se você é a pessoa mais inteligente da mesa, é porque você está na mesa errada. E eu tomo isso pra vida. E sempre foi assim, né? Então eu sempre procuro alguém que possa me agregar alguma coisa. Para mim, a Camila Farani, dentro da área de inovação e investimento, é a pessoa que mais tem a agregar hoje para mim, que está na mídia e tal. E aí eu acompanho ela no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. Olha só que coisa, né? E ela faz um hackzinho, cara, sensacional. Ela pega um pedaço do conteúdo dela do Instagram, que ela escreve de um jeito, e ela posta no Twitter quando ela quer levar a pessoa para o Instagram. Só que ela reescreve aquele pedaço
de uma forma que o pessoal do Twitter engaja. Quando ela quer fazer o contrário, ela pega o pedaço do conteúdo. Levantei essa enquete aqui no Twitter e deixa lá, né, o arroba Camila Farani, perguntando isso assim. E aí depois ela vem com um texto pequeno, não muito denso, uma imagem muito bacana muitas vezes, ou com a imagem da própria enquete, ou do que estava lá no Twitter, só que já numa pegada mais tô de folga. E ela engaja A pra caramba. percepção, E no LinkedIn percepção. ela é a Camila Farani do Shark Tank. Percebem a Isso, diferença? não só o conteúdo em si, mas principalmente, né, conteúdo quando eu falo, aliás, o design, a imagem, mas principalmente a linguagem, né? A linguagem que você vai ter no Instagram pode ser uma linguagem mais leve, uma linguagem mais próxima, Isso aí. diferente da linguagem que você vai ter ali dentro do LinkedIn ou dentro de algum canal de venda, Isso aí. né? Se você trabalha com a parte de saque, de e-mail, enfim. Se você for muito próximo, muito, se a sua marca tiver um arquétipo mais engraçado, uma coisa mais leve, descontraída, e se o seu cliente precisar de resolver um problema, e se você tentar abordar ele de forma leve, descontraída, não vai funcionar, né? Não vai passar a credibilidade, a segurança que o seu cliente precisa naquele momento. Exato. Então, é muito importante a gente estar atento no tom de voz, né? Na linguagem que você vai usar em cada rede, não pensar apenas no formato, no design, mas pensar também no copy, né, Sim. Kleber? Sim, a cópia ela é essencial e ela pode aumentar suas conversões em até 20, 30%, dependendo do que você fizer. Então, por exemplo, não adianta você botar uma foto de gatinho fofinho para tentar vender, por exemplo, sei lá, um produto que vamos botar assim, um produto que não tem a ver com aquele tipo de linguagem. Deixa eu pensar, um carregador de celular, tá? Cara, não tem nada a ver. Hum, Aí você bota a foto de gatinho fofinho para chamar a atenção. Você sabe o que você vai conseguir com isso? Um aumento no que a gente chama de bounce rate, que é justamente a sua taxa de rejeição. Né? A pessoa ela até é, vai entrar no seu conteúdo, mas ela vai sair sem interagir. E isso derruba com o seu conteúdo, seja no seu blog, na sua rede social, no que for. Então a linguagem alinhada, ela tem muito a ver com o quanto você vai conseguir de resultado também, né? E esses números parecem bobagem, mas toda rede social, Paula, toda rede social, ela tem algum tipo de web analytics para você poder avaliar. Por exemplo, no Facebook, tá? Pouca gente sabe, mas ele tem um Web Analytics dentro do Power Ads, que é a parte para agências e tal, ou para você fazer não um impulsionamento, mas uma campanha realmente, que ele é muito completo, ele tem análise de corte, ele tem análise de sobreposição de público. Se você instala os pixels todos direitinho, você consegue ver quem está indo para o site, quem está indo para o Facebook, aonde esses públicos se entrelaçam, se é mais homem, se é mais mulher, que período do dia, qual o dispositivo, e não pensa que isso é bobagem não, porque, por exemplo, um site mal dimensionado, tá? A pessoa está saindo do Facebook num aparelho ruim, né? Um LG da vida aí, daqueles que dava no mercado se você fizesse X reais em compras. E ela entra no teu site demora a carregar, o teu site fica todo zoado na tela da pessoa. Cara, você perdeu a pessoa. Basta uma notificação de WhatsApp para o teu cliente abandonar o que ele está vendo no teu site. Então você tem 3 segundos no máximo para você abrir o site na mão da pessoa. Principalmente se ela está vindo na rede social. Sabe por quê? Porque ela estava navegando na rede social. Ela não está querendo ver você. Ela ficou curiosa para saber o que você está fazendo e quer mais informação. Mas demorou? Ela volta para a rede social e continua rolando tela. O feed é infinito. que já te esqueceu. Já te esqueceu. É assim, é um pulo, né? Hoje em dia a gente briga com a atenção, pela atenção das pessoas de uma forma muito cruel até, porque a quantidade de entretenimento que se tem é muito grande. Então você tem que ter isso muito claro. A atenção das pessoas está muito difusa.
em tudo, em todos os campos da vida. Paulo, eu assisti uma entrevista da Cláudia Sender, não sei se você sabe de quem se trata, mas eu vou falar aqui até para o pessoal saber. Ela nada mais nada menos do que a presidente da Latam, linhas aéreas, tá? E ela, na Endeavor, ela deu assim, um show de entrevista que eu fiquei assim, de queixo caído com aquela mulher e com a segurança que ela fala. E ela falou uma coisa que é muito certa. Há 5, 10 anos atrás, você botava uma geladeira de um produto dentro do Big Brother, era batata, cara, ia converter, era certo que você ia ter venda. Hoje em dia, como é que você vai conversar com uma geração que não vê televisão? Que tá sempre com uma tela de mobile na frente da cara? Como você faz para você atingir esse público? Porque o millennial de hoje, que muitas empresas ignoram, é o seu consumidor premium amanhã. E esse cara não vai mudar o comportamento dele, ele muito pelo contrário, ele vai ficar cada vez mais hiperconectado. Então, como é que você Sim, faz para você conversar com essa pessoa? O conteúdo é tudo nesse ponto, porque da mesma forma que eles engajam muito rápido, eles desengajam também na mesma velocidade, né? E se você não tiver um conteúdo muito exatamente. forte, e aí entra tudo que a gente já falou aqui, copy, imagem, organização do conteúdo, adequação do conteúdo à rede certa, você perde essa pessoa, ela não volta. Ela não volta. Ela não compra com você, ela vai falar mal de você nas redes e ela não volta para te dar uma segunda chance, tá? É. É, você fala pra gente um pouco sobre o conteúdo, né? Esse hack, né, que você falou foi excelente, assim, de como você reaproveita um conteúdo, né? Você já teve, investiu tempo ali pensando naquele conteúdo, e aí como que você vai reaproveitar de forma que não seja apenas repost, né? Que não seja apenas replicar ele, mas pegar aquele conteúdo, mudar a linguagem, usar talvez uma ferramenta diferente, um formato diferente, mas que seja que dê a mesma entrega, que faça sentido, que seja coerente E realmente para você. converse com as pessoas, né? Isso. E aí, mas fala pra gente assim um pouco quais conteúdos hoje, né, de maneira geral, óbvio que vai influenciar muito o seu público, o comportamento, mas de uma maneira geral, quais conteúdos têm tido uma melhor performance em cada mídia, dentro Vamos do lá. Instagram, no... Dentro do LinkedIn, tá? Dentro do LinkedIn, para quem realmente está buscando conteúdo profissional, sempre artigo vai ter um engajamento melhor, não a curto prazo, mas a longo prazo. Porque a pessoa pode até não curtir. Existe uma coisa no LinkedIn bem, bem curiosa que eles tentaram resolver com essa atualização que colocaram os retcons, né? As pessoas não são muito de curtir. Quem realmente compra com você dentro do LinkedIn não vai curtir o teu conteúdo. Ele vai ler outro e mais outro, principalmente artigo que é perene, né? Os posts mesmo sai, mas o artigo ele fica lá, é perene, ele é um atestado da tua autoridade. Então ele vai ler aquilo ali e ele vai te procurar para poder bater um papo enfim, né, na mensagem privada e tal, e você acaba vendendo. Isso acontece muito comigo, muito. Então, invista em artigos dentro do LinkedIn. Média geral, 400 palavras já é o suficiente. Só eu que sou meio doido que faço artigo de 2.000 palavras. Levo puxão de orelha direto aqui. Mas fazer o quê? Eu gosto de escrever, eu tenho assunto, vou escrevendo, quando eu vejo Isso já aí, dá um artigo grande pra caramba, né? as 400 já é uma média bacana. Pois o que eu faço aqui é o que a gente apelida de o chamado conteúdo épico, né? Que é aquele que parece uma epopeia, né? Um negócio que e muitas vezes é um negócio bem denso também. Então, sempre essa questão do artigo é bem importante, tá? 400 palavras, não vazio, pelo amor de Deus, nada de tentar. Uma coisa que eu fico assim, pra morrer, é quando a pessoa pega uma série do Netflix e quer. De vez em quando é até bacana, tem umas séries que encaixam, mas tipo, o cara quer pegar, sei lá, La Casa de Papel, né? E quer fazer uma Uhum. análise empresarial em cima da La Casa de Papel, dizendo que os caras são organizados, blá 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 blá, que tem gestão, que não sei. Pelo amor de Deus, os caras são ladrões, cacete. Entende? Entende isso, não é exemplo, bosta, sabe?
Para com isso. Então, assim, saber exatamente o que você está falando, para quem você está falando mesmo. Você está falando um conteúdo ali que é B2B, você está vendendo mesmo ali. No Facebook, o que está engajando mais, Paulo, é o conteúdo que a gente chama de evergreen. O que é o conteúdo evergreen? São mini posts de blog, na realidade. Você faz mini postagens estilo blog, 150 palavras, 200 palavras no máximo, e você faz elas em série, em sequência. Então você está sempre trazendo gente nova para poder postar o teu conteúdo e tal, etc. Tá? Curtir, comentar, engajar de alguma forma. Então, no Facebook, No Facebook. só para gente contar, LinkedIn artigo, Facebook, conteúdo certo? evergreen, né? Instagram é o que você já falou. Acho que você, assim, eu não tenho o que acrescentar no que você falou, porque Instagram é a tua praia, não é tanto a minha. Não é uma rede que eu particularmente curto. Eu trabalho com ela, mas não é uma rede que eu fico ali rolando tela, né? Não gosto. Uhum. Gosto pessoal. Mas é você ter instantâneos, né? A ideia do Instagram é você ter instantâneos de alguma coisa. E eu já falei aqui, lifestyle. Pô, mas é uma empresa. Cara, mostra o benefício que você causa para o teu cliente. Faz isso, não faz só alguma coisa ali do tipo um videozinho falando das features. Você não vende feature, ninguém compra feature. Por exemplo, você vai comprar um negócio de fritar batata lá na Casa e Vídeo, tá? Casa e Vídeo, não sei se tem no Brasil todo, mas vamos pegar a Casa e Vídeo como exemplo aqui, que Rio de Janeiro tem e São Paulo também tem. Você vai pegar ali, você vai pegar aquela fritadeira air fryer. Você não quer saber Uhum. qual é a potência daquela bosta, se ela vai esquentar 200, 300, 400, 1000 graus naquela porcaria. Você quer saber que a tua batata vai sair dali frita, seca e saudável. Ponto. É o que te interessa. Se você começa a vender feature dentro do Instagram, tu tá ferrado. Tu não vai vender nada. Você vai fazer a pessoa rolar a tela até mais rápido se bobear. Né? Então, não rola. Isso nem no LinkedIn também. Tá? Vendeu feature, esquece. Vendeu resultado, bacana. Ah, eu fiz um projeto assim, assim, assim e deu resultado tal, tal, tal para o meu cliente. É isso que o decisor ele quer ver lá quando ele vai. Ah, legal, essa empresa aqui faz o que eu quero, do jeito que eu quero e vai me dar o resultado que eu preciso. Ok? O Pinterest ele serve muito para você engajar através da parte visual. Teve uma rede, Paulo, não sei se você chegou a conhecer, ela era até de um brasileiro. Ele operava de um apartamento, de uma cobertura aqui no Leblon, lá no Vale do Silício. Então ele fazia por videoconferência. Se chama, não sei se ainda existe a rede, né? Ela meio que não vingou. We Heart It. Sim, conheci, Era, usei por muito tempo. era do Fábio Usei Gilioto. por um tempo, a dinâmica era bem parecida com o Pinterest. Exatamente. Usei por um tempo. Isso é minha paixão, né? Igual a sua é o LinkedIn, a minha é o Pinterest, porque é um conteúdo que o que cresce ali dentro, né? Hoje a gente não tá só com imagem, existe a possibilidade de você entrar com vídeo também, entrar com animações, com GIFs, tem vários outros formatos, mas o comportamento ali, as pessoas estão no momento de relaxamento, um momento que elas estão buscando inspirações, buscando, planejando sonhos, é uma ferramenta de planejamento muito forte. E se a sua marca ela entra nesse cenário como ajudadora, como uma empresa, uma marca que vai potencializar, que vai fazer com que aquele sonho, que aquele planejamento dê certo, é excelente. É por aí que você tem que produzir conteúdo. Eu posso fazer uma comparação com a minha adolescência. Principalmente as meninas Hum, tinham muito isso, né? É, Não sei se você vai lembrar disso, não sei se você pegou essa época porque você já é mais conectada. Mas as meninas, na minha época de adolescente, elas tinham normalmente ou um quadro de cortiça dentro do quarto, ou um quadro magnético, né? O sonho era o magnético, que era carérrimo na época, né? Um quadro de ferro e tal, cheio de coraçãozinho, vazado, blá blá blá. E as fotos aham. daquilo que elas gostavam, elas pinavam ali.
naquele quadro Exatamente. para elas poderem olhar enfim, admirar ou até fazer alguma coisa. Por exemplo, eu quero um corte de cabelo assim, assim. A menina pinava ali vários cortes para poder escolher o corte ou uma roupa, né? Antigamente era muito forte, as mães ainda colocavam suas filhas em cursos de corte e costura. Até, não, minha filha, você tem que saber se virar e tal, de repente não tem a roupa na loja. E as meninas pinavam ali as roupas que elas gostariam de fazer. Então, o Pinterest ele meio que substitui essa ideia, né? É o Exatamente. quadro, né? É o quadro magnético da vida moderna. Basicamente é isso. E é muito bacana. Você você poder planejar. Então, ali dentro, o que eu vejo de conversão, de conteúdo que converte, são conteúdos em que a marca ela faz parte do processo de planejamento, o processo criativo, né? Marcas que trabalham, um exemplo, se você é da área de gastronomia, você pode fazer um painel ali, pode fazer vídeos de do it yourself, ensinando uma receita, né, pegando como que você vai pegar aquele seu produto e vai inserir naquele cenário. Né? Se você trabalha com decoração, com moda, enfim, arquiteto, designer, ele abraça todas as profissões, de forma que você só tem que ter sensibilidade. Como que eu vou produzir, como que eu vou fazer parte do planejamento, daquele sonho, daquela ideia. Como que a minha marca vai estar ali naquela cortiça, né, naquele painel, que a pessoa olha e fala, cara, aquela marca vai me ajudar a conseguir alcançar isso. E tem um detalhe, né, que as pessoas esquecem. O Pinterest, quando a pessoa pina aquilo ali, normalmente ela também visita o site. Então é um hackzinho bem legal que quando você tem um site, a pessoa pinou aquilo ali, volta e meia, toda vez que ela precisar revisitar aquele conteúdo, ela vai voltar no teu site. Ou seja, Vai você voltar. vai ter um visitante constante dentro da tua base ali. Exatamente. É, outro detalhe, né, que é muito importante quando a gente pensa em conteúdo, né, você falou aqui, né, expôs os conteúdos que vendem, que tem uma melhor performance, na verdade, né, em cada mídia. Mas é muito importante a gente sempre ter em mente qual é o objetivo daquele conteúdo, né? E qual é a chamada que a gente precisa fazer, né? Qual é o call to action que a gente tem que colocar, porque a pessoa depende disso, né? Toda ação ela tem que ser estimulada. E aí você acha que o call to action ele funciona para todos os conteúdos ou entra também nessa questão de adaptar a linguagem para cada um? Entra na questão de você adaptar. Porque se você for muito invasivo no call to action, num momento errado, você espanta, tá? Então, na hora que você for pensar no call to action, você tem que dar sempre a sensação de que a pessoa tem muito mais a ganhar do que ela tem a doar. A gente sabe que quando você faz esse call to action, a sua intenção é mover a pessoa a fazer uma determinada coisa que você quer. Mas se ela tem a sensação de que ela está no lucro, então ela vai realmente atender ao teu call to action e vai converter de alguma forma. Então toda vez que eu vou pensar numa campanha, em copy, alguma coisa, acho que você já até acompanhou o processo. Eu faço um estudo bem detalhado primeiro de quem é o público, do que converte, qual é a faixa etária, qual é a linguagem e por aí vai, até para poder pensar nas call to actions que vão agregar alguma coisa para aquela pessoa. E a gente Sim. sabe muito bem que, se, por exemplo, se você falar com um jovem de uma forma imperativa, ele vai fazer exatamente aquilo que você não quer. É, Ele vai na direção contrária. Se você falar com uma pessoa mais idosa de uma forma muito suave, ela não vai se mexer. Então, a clareza no avatar que você construiu nessa tua persona, né, que vai determinar também que tipo de call to action você vai utilizar. Né? Não só a linguagem do conteúdo em si e da rede, mas a faixa etária e demográfica da pessoa. Se você for falar com uma pessoa, por exemplo, do norte do Brasil, nordeste, também de uma forma, mesmo que ela seja mais idosa,
de uma forma mais imperativa, ela também vai achar abuso. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tudo tem que ser muito bem Delicadeza. pensado. Exatamente. Até por isso que não dá pra gente explorar tanto esse tema dentro daqui dessa live, né? Mas isso vai ser amplamente discutido dentro do curso, né? Então, aí sim a gente vai poder ver com mais detalhes de gatilhos e tal, etc. Mas sim, tem que ser super pensado, senão você dá um tiro no pé de tamanho assim absurdo e depois para recuperar é um horror. Perfeito. Acho que foi muito produtivo, né? Tivemos aí uma hora de conversa, de troca de insights, ideias. Já vou, né, adiantar, me adiantar em dizer que todo esse material, né, saiu muita ideia aqui, muito insight que eu nem imaginava, foi muito produtivo. Então a gente vai pegar isso, vai produzir conteúdo, né, Kleber? Sim, Esses sim, dados, essas informações, tudo que a gente falou aqui hoje, né? A gente citou algumas com pessoas, certeza. alguns formatos de conteúdo. A gente vai transformar isso em conteúdo mesmo e vai enviar para todo mundo que está na nossa lista. Quem se cadastrou nesse webinário vai receber esse material, né? Provavelmente você já baixou, se você não tiver baixado ainda, o nosso calendário, né? Pede para a gente o link se Eu tô você, botando por aqui um já. acaso, tá botando aí, perfeito. Já Coloca aí, mandei para todo mundo que tá aqui, já no chat. ótimo. Link do calendário. Nós fizemos também um outro material, um PDF, com os 10 melhores bancos de imagem. São os bancos de imagem que a gente usa dentro da agência. Né? Isso, eu acredito que a gente possa já até pensar na próxima semana em fazer uma outra live ou um webinário sobre calendário editorial, sobre pesquisa, né? Como que eu vou fazer a pesquisa, a curadoria desse conteúdo, né? Porque hoje a gente falou sobre os formatos que convertem, né? A gente falou quais tipos de conteúdo em cada mídia, né? O Kleber acabou de falar sobre isso, que tem uma ótima conversão. Mas e aí, como que eu vou produzir esse conteúdo? Né? A gente já levantou aqui tudo que é necessário você analisar para construir um conteúdo campeão, um conteúdo que vende. E agora, como que eu vou ter ideias de produção? Né? Como que eu vou conseguir cavar e pensar nessas ideias? Acho que isso é um papo que dá para a gente fazer numa outra hora, até porque a gente com certeza vai ficar aí 1 hora, 2 horas falando sobre isso, Se deixar, a gente vai ficar um né? bom tempo, porque assunto isso aí. Rende bastante. Então, mas o que foi falado até aqui, nesse momento, a gente vai produzir esse material para enviar para vocês, até para vocês terem consulta, é sempre importante, né? Eu tenho certeza que você deve ter, né? Vocês devem ter feito anotações e etc. Mas hora ou outra a gente esquece, quer lembrar, nossa, o Kleber, a Paula falou um dado, deu uma informação legal. Qual que era aquele formato mesmo que converte no Facebook? Como que funciona? Qual é a média de palavras que eu posso escrever um artigo no LinkedIn que já vai ter um resultado legal? São dados que acabam se perdendo, né? Então a gente vai fazer esse material e vai entregar para vocês, tá bom? Para vocês sempre terem acesso e consulta. E tem o curso, né? Que embora seja presencial aqui em Cabo Frio, acho que nada impede, né? Eu pelo menos, não. Quando quero realmente assistir alguma coisa que me interessa, eu saio daqui e vou para onde for, né? Não é raras, assim, as vezes que eu vou, viajo para fazer um curso com alguém que vai me agregar alguma coisa. E o curso que a Paula, junto com a Yasmin, montaram, e eu, né, fui convidado para poder falar um pouco do pensamento analítico por trás de branding e tal, etc., né, como você aplica, né, a questão numérica também, que é indiscutivelmente o meu forte, né, eu não sou especialista em parte visual nem nada, mas sei analisar bem aí um analytics e tomar decisões baseadas em dados, né. Tá muito bacana o curso, tá com um conteúdo super, assim, muito overpower mesmo, sabe? E quem tá afim realmente de embarcar, gente, não descarte, tá? A questão, hoje em dia tem uma ideia muito errada de que você fazer marketing, marketing digital principalmente, é você pegar e fazer um impulsionamento. Tá,
legal, você pode até fazer, pode até ser que você seja bem sucedido em algum momento, por sorte, se você não souber o que você está fazendo. Mas a grande verdade é que marcas fortes permanecem, marcas fracas, elas vão a pique. Tá? Então você construir bem uma marca, ter uma solidez naquilo ali, é tão importante quanto você acompanhar os seus números e você ter uma ideia assim, bem focada de como anda a sua empresa, tá? Porque faz parte. Uma coisa complementa a outra, não exclui a outra. E o marketing tem que caminhar junto com isso. E o contato pessoal, ele é diferente, né? Quando você junta as pessoas, tem uma energia, tem uma produtividade diferente, né? Eu Verdade. consumo curso online, eu consumo curso presencial, sempre estou em São Paulo, Rio, Floripa, enfim. Onde tem algo que para mim é importante, eu tô lá. Só não fui ainda para fora do país fazer curso, mas em breve vou fazer esse investimento também, porque é diferente. Vale a pena, né? São coisas, uma não exclui a outra, né? Acho que a gente tá discutindo ir lá para Israel, né, Paula, também, né? Ano que vem, né? Israel, Roma, tamo aí. É, né? Tem Tem muita coisa coisa pra pra aprender pra lá, hein, galera. Tem coisa, né? Só Estados Unidos não, a gente tira isso da cabeça. muito, muito. Enfim, quero agradecer, Kleber, obrigada Eu que aí agradeço o convite. por essa aula. Nossa, foi excelente. Tenho certeza que, como eu falei, a gente vai aprendendo um com o outro, né? E esse papo, ele não acaba aqui, gente. É, segue lá a gente no Instagram, no Facebook. Qualquer dúvida que você tiver, manda para o nosso direct, né? A No meu gente vai ter caso, o prazer LinkedIn, que é onde eu tô mais presente. Instagram, se você me seguir, vai levar uma semana pra eu enxergar o que você tá me mandando. Mas no LinkedIn não. No LinkedIn todo dia eu tô lá, então assim, tô sempre, até porque, como eu falei, faço muito negócio, fecho muitos negócios por ali, então é meio que presença obrigatória minha ali, né? em. E no nosso caso, né, a plataforma que a gente está mais ativa é o Instagram, Ócio Plataforma. Você vai achar a gente lá. É só mandar mensagem, né? Se você tiver alguma pergunta, se você usa mais o Instagram e quer fazer uma pergunta para o Kleber, pode mandar lá para a gente também, porque no caso eu já chamo ele Já vai no ali WhatsApp. Kleber, ó, tem uma pergunta aqui. falo, Kleber, responde aí, a bola tá com você, tá E, bom? tem, né? Até tenho Instagram e tal. Quem quiser seguir é KleberGH, facinho, né? Que é Kleber Growth Hacking, né? No caso. E assim, apesar de eu postar mais coisas pessoais lá, mas dá para acionar, né? Como a Paula falou também. E a gente está sempre caminhando junto aqui. Eu e Paulo, a gente é parceiraço, né? Eu, Paulo e Yasmin, né? E, galera, foi um prazer estar com todo mundo. Paulo, agradeço o convite, foi ótimo. Eu espero realmente que isso tudo que a gente falou aqui, que possa, né, ter as pessoas terem tirado o máximo de proveito, porque assim, o que a gente quer de fato esse webinar é mostrar que dá para você ser vendedor, mas sem ser agressivo, né? Dá para você produzir conteúdo, produzir receita com esse conteúdo, mas sem você ser aquele vendedor chato, compra, 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 que isso não faz o menor sentido, né? Tem gente aqui agradecendo aí o planner, né? E qualquer dúvida Ah, também, Ócio Plataforma lá, galera, que assim, foi o pessoal da Ócio que produziu, tem que dar o devido crédito, ficou muito bacana. E eu entrei com a parte aí de colocar no ar para a gente, né, poder disponibilizar para download. Mas tá muito, muito bacana mesmo esse planner, dá para tirar muito proveito dali e se organizar legal para postar em qualquer rede que você tenha e até nos seus blogs. perfeito. Então, é isso. Boa noite, bom descanso e agora colocar em prática, É né? isso aí, Antes vamos de amanhã, praticar. todo Conhecimento sem dia. prática não é nada. Exatamente. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.